Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveita e curta essa linda história. Em uma pequena cidade no interior, vivia um jovem chamado Felipe. Ele era um rapaz trabalhador, dedicado e sempre disposto a ajudar quem precisasse. Felipe era conhecido por sua habilidade na agricultura e por sua paixão pela música, sendo um talentoso violeiro que animava as festas da comunidade. Certa manhã, enquanto colhia maçãs no pomar da fazenda de sua família, Felipe avistou uma jovem que nunca tinha visto antes. Ela tinha longos cabelos castanhos, olhos brilhantes e um sorriso encantador. Ela estava acompanhada de uma senhora mais velha, que ele presumiu ser sua mãe. Curioso, ele se aproximou e descobriu que a jovem se chamava Clara e tinha se mudado recentemente para a cidade com sua família. Clara era filha de um empresário bem-sucedido que havia decidido investir em terras na região. Sua família era muito tradicional e tinha expectativas elevadas para o futuro de Clara. No entanto, desde o primeiro encontro, Felipe e Clara sentiram uma conexão especial. Eles começaram a se encontrar secretamente, trocando cartas e se encontrando nas festas da comunidade onde Felipe tocava sua viola. Com o tempo, o relacionamento deles se tornou mais sério, e Felipe decidiu que era hora de conhecer os pais de Clara. Infelizmente, a família dela não via com bons olhos o romance. O pai de Clara, o Sr. Augusto, acreditava que sua filha merecia alguém com mais prestígio e dinheiro. Ele desaprovou o relacionamento e proibiu Clara de ver Felipe. Apesar das dificuldades, o amor de Felipe e Clara era forte. Eles continuaram a se encontrar em segredo e fizeram um juramento de que, independentemente dos obstáculos, ficariam juntos. Felipe sabia que precisava provar seu valor e mostrar à família de Clara que ele poderia oferecer uma vida digna a ela. Felipe trabalhou incansavelmente, ampliando suas habilidades e buscando maneiras de melhorar sua posição financeira. Ele conseguiu um empréstimo para comprar terras próprias e começou a cultivar lavouras de alta qualidade, tornando-se um agricultor de sucesso. Além disso, sua habilidade com a música começou a chamar a atenção fora da cidade, levando-o a se apresentar em eventos maiores e ganhar reconhecimento. Finalmente, após anos de luta e perseverança, Felipe foi ao Sr. Augusto mais uma vez, desta vez com provas de seu sucesso e da estabilidade que poderia proporcionar a Clara. O pai de Clara, vendo a determinação e o sucesso de Felipe, começou a reconsiderar sua posição. Ele viu que o amor entre Felipe e Clara era verdadeiro e que Felipe tinha se mostrado um homem de valor. Com relutância, mas também com respeito, o Sr. Augusto deu sua bênção para o casamento. Felipe e Clara se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de amor e emoção, cercados pelos amigos e familiares que os apoiaram durante toda a jornada. Alguns anos após o casamento, Clara deu à luz duas lindas meninas. A mais velha, Ana, era uma criança doce e gentil, sempre preocupada com o bem-estar dos outros e disposta a ajudar em tudo o que podia. A mais nova, Isabel, tinha uma personalidade diferente. Ela sempre se sentia à sombra da irmã e isso gerava um sentimento de inveja que crescia com o tempo. Isabel achava que Ana recebia mais atenção e carinho, mesmo que isso não fosse verdade. Os pais tratavam as duas com igual amor, mas Isabel não conseguia evitar o sentimento de que nunca seria tão especial quanto sua irmã. Essa inveja começou a moldar a relação entre as duas, criando um clima de tensão na família. Apesar dos desafios, Felipe e Clara se esforçavam para criar um ambiente harmonioso para suas filhas, tentando ensinar a importância da bondade, do respeito e do amor fraternal. No entanto, as diferenças entre Ana e Isabel continuavam a se aprofundar, levando a eventos que colocariam à prova a união da família. À medida que Ana e Isabel cresciam, as diferenças entre elas se tornavam cada vez mais evidentes. Ana, com sua natureza doce e gentil, era querida por todos na pequena cidade. Era a melhor aluna da escola, envolvia-se em atividades comunitárias e tinha um grupo de amigos que a admiravam. Isabel, por outro lado, sentia-se constantemente ofuscada pelo brilho da irmã, o que só aumentava sua inveja. No ensino médio, as tensões entre as duas começaram a se intensificar. Ana começou a namorar Lucas, um rapaz encantador e popular na escola. Isabel, sentindo-se preterida e determinada a provar que podia ser tão desejada quanto a irmã, decidiu interferir.
Usando seu charme e uma série de intrigas, Isabel conseguiu seduzir Lucas, fazendo com que ele terminasse com Ana para ficar com ela. O rompimento foi devastador para Ana. Ela não conseguia entender por que a irmã havia agido de forma tão cruel. Isso marcou um ponto de virada na relação delas. Ana, embora magoada, tentava manter a compostura e seguia em frente com suas atividades, enquanto Isabel, agora namorando Lucas, parecia obter uma satisfação amarga da situação. Durante os anos de faculdade, as diferenças só aumentaram. Ana escolheu estudar enfermagem, movida por seu desejo de ajudar os outros, enquanto Isabel optou por administração, determinada a alcançar sucesso financeiro e status. Mesmo em faculdades diferentes, a rivalidade entre elas continuava viva, alimentada pelas comparações constantes que as pessoas ao redor faziam. Isabel continuou a buscar maneiras de superar a irmã. Durante uma festa universitária, Ana conheceu Rafael, um jovem inteligente e gentil que estudava medicina. Eles começaram a namorar, e pela primeira vez em anos, Ana parecia verdadeiramente feliz. Isabel, ao saber do relacionamento, não conseguiu conter seu ciúme. Ela começou a se aproximar de Rafael, usando sua astúcia para criar mal-entendidos e semear dúvidas na cabeça dele sobre Ana. Apesar dos esforços de Isabel, Rafael era diferente. Ele enxergava a bondade genuína de Ana e resistia às manipulações. Isso enfureceu Isabel, que sentiu seu orgulho ferido. A relação entre as irmãs chegou ao ponto de ruptura, quando Ana descobriu as tentativas de Isabel de sabotar seu relacionamento. As discussões tornaram-se frequentes e intensas, criando um abismo entre elas. Após a faculdade, Ana voltou para a cidade natal para trabalhar no hospital local, enquanto Isabel decidiu seguir carreira em uma grande empresa na capital. A distância física não amenizou a tensão entre elas. Isabel, agora em um ambiente competitivo e exigente, sentia uma pressão constante para provar seu valor, enquanto Ana, envolvida em seu trabalho altruísta, parecia cada vez mais distante desse tipo de preocupação. Os anos passavam e a família tentava manter uma aparência de unidade, mas as festas de fim de ano e encontros familiares eram marcados por uma tensão subjacente. Felipe e Clara, apesar de seus esforços, não conseguiam reconciliar as filhas. Isabel continuava a fazer comentários sarcásticos sobre a vida de Ana, tentando minar sua autoestima, enquanto Ana, cansada das constantes provocações, começava a evitar os encontros familiares sempre que podia. Mesmo em meio a essa rivalidade, havia momentos em que a antiga ligação entre elas surgia, momentos breves e frágeis de compreensão mútua. Entretanto, a inveja e o ressentimento rapidamente voltavam a dominar a relação. Ao entrarem na fase adulta, tanto Ana quanto Isabel enfrentavam novos desafios em suas vidas pessoais e profissionais. Ana se dedicava ao trabalho no hospital, onde era extremamente respeitada e amada pelos pacientes. Ela também começou a considerar a ideia de se casar e formar sua própria família. Isabel, por sua vez, lutava para subir na carreira, enfrentando a pressão e as competições no mundo corporativo. Em um desses raros encontros familiares, durante o aniversário de 60 anos de Felipe, a tensão entre Ana e Isabel chegou a um ponto crítico. A celebração, que deveria ser um momento de alegria e união, transformou-se em um palco para um confronto intenso entre as irmãs, trazendo à tona todas as mágoas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. A vida das duas irmãs continuava a seguir caminhos paralelos, cheios de conflitos e desafios, enquanto a família assistia, impotente, à crescente divisão entre elas. O futuro ainda estava incerto, e ninguém sabia se um dia Ana e Isabel conseguiriam superar suas diferenças e encontrar um caminho para a reconciliação. Isabel, agora com 30 e poucos anos, viu sua vida desmoronar quando sua ambição e falta de ética finalmente cobraram seu preço. Trabalhando em uma grande empresa na capital, ela se envolveu em uma série de escândalos ao tentar seduzir homens ricos e casados, incluindo seu chefe. Quando seu chefe, um homem influente e respeitado, descobriu a verdade, a demitiu imediatamente e se certificou de que todos na indústria soubessem da conduta dela. Isabel rapidamente se tornou uma pessoa incapaz de encontrar um novo emprego. Desesperada e sem opções, Isabel foi forçada a retornar à pequena cidade onde cresceu, voltando a morar com os pais.
A ideia de ficar tão perto de Ana, que agora estava noiva de Rafael e vivia uma vida aparentemente perfeita, era insuportável para ela. Consumida pelo ódio e ressentimento, Isabel passou a culpar Ana por todos os seus fracassos, acreditando que, de alguma forma, a presença e o sucesso da irmã eram responsáveis por sua própria desgraça. Nos meses seguintes, Isabel se isolou cada vez mais, alimentando seus sentimentos de inveja e raiva. Observando de perto a vida de Ana, ela começou a arquitetar um plano para destruir sua irmã. A ideia de causar dor a Ana tornou-se uma obsessão, e Isabel decidiu que precisava fazer algo que ferisse profundamente a irmã, algo que destruísse a vida que Ana havia construído. Ana, alheia às maquinações de Isabel, continuava com sua vida. Ela estava ocupada com os preparativos para seu casamento com Rafael, que estava marcado para o fim do ano. Os pais delas, Felipe e Clara, preocupavam-se com o comportamento recluso de Isabel, mas suas tentativas de se aproximar dela eram sempre rejeitadas. Isabel, observando as interações de Ana com Rafael, percebeu que a vulnerabilidade de Ana estava justamente no relacionamento deles. Rafael era a fonte de grande felicidade para Ana, e Isabel decidiu que destruir esse relacionamento seria a maneira mais eficaz de arruinar a vida da irmã. Com frieza calculada, Isabel começou a investigar a vida de Rafael, procurando por qualquer fraqueza ou segredo que pudesse usar. Depois de semanas de investigação, Isabel descobriu que Rafael tinha um segredo do passado que ele mantinha escondido. Quando jovem, ele se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte de uma pessoa. Embora Rafael não tivesse sido considerado culpado, o incidente ainda era uma mancha em seu passado que ele nunca havia revelado a Ana. Usando essa informação, Isabel começou a elaborar seu plano. Ela fez cópias de documentos e recortes de jornal a respeito do acidente, e escreveu uma carta anônima para Ana, detalhando o incidente, e insinuando que Rafael havia mentido para ela quem ele realmente era. Isabel sabia que Ana, com sua natureza honesta e justa, ficaria devastada ao descobrir que Rafael tinha escondido algo tão importante. No dia em que a carta chegou, Ana estava sozinha em casa. Quando ela abriu o envelope e leu o conteúdo, sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sentindo-se traída e confusa, Ana confrontou Rafael naquela mesma noite. Rafael, pego de surpresa, tentou explicar, mas a dor e a confusão de Ana eram evidentes. Ela pediu um tempo para pensar, incapaz de processar tudo de uma vez. Enquanto isso, Isabel assistia de longe, satisfeita com o caos que havia causado. No entanto, ela não parou por aí. Determinada a garantir que Ana nunca encontrasse paz, Isabel fez cópias da carta e dos documentos e os enviou para vários amigos e familiares de Ana e Rafael, espalhando a história para que todos soubessem. A notícia rapidamente se espalhou pela pequena cidade, transformando a vida de Ana e Rafael em um tormento público. A reputação de Rafael foi arruinada, e Ana, agora exposta ao julgamento público e ao escândalo, sentia-se completamente devastada. Isabel, vendo o sofrimento da irmã, sentia uma satisfação sombria, acreditando que finalmente tinha conseguido vingar-se de Ana por todos os anos de ressentimento e inveja. Ana, sem saber em quem confiar e como lidar com a situação, começou a se isolar, mergulhando em uma tristeza profunda. Enquanto isso, Isabel continuava a observar, planejando seus próximos passos para garantir que a vida de Ana nunca mais voltasse ao normal. Clara, mãe de Ana e Isabel, sempre teve uma intuição aguçada sobre as filhas. Nos últimos meses, ela percebeu uma mudança inquietante em Isabel. O comportamento recluso e os olhares cheios de ressentimento eram sinais claros de que algo estava muito errado. Quando o escândalo envolvendo Rafael estourou e Ana caiu em profunda tristeza, Clara começou a suspeitar que Isabel poderia estar por trás de tudo. Clara decidiu observar Isabel mais de perto. Ela notou que Isabel passava horas trancada no quarto, saindo apenas para refeições e evitando qualquer contato com Ana. Com seu instinto maternal aguçado, Clara decidiu agir com cautela para não levantar suspeitas. Uma noite, Clara ouviu Isabel falando sozinha em seu quarto, seu tom de voz variando entre raiva e satisfação. Ao espiar pela fresta da porta, Clara viu Isabel segurando recortes de jornal e documentos relacionados ao acidente de Rafael. Isso confirmou suas suspeitas. Isabel estava por trás da destruição do relacionamento de Ana.
Com essa certeza, Clara esperou a oportunidade certa para falar com Ana. Ela sabia que precisava agir com delicadeza e reunir provas sólidas antes de acusar Isabel. Numa tarde tranquila, Clara chamou Ana para uma conversa. As duas se sentaram na varanda da casa, e Clara, com sua voz calma e firme, começou a falar. Ana, minha querida, preciso que você me escute com atenção. Sei que você está passando por um momento muito difícil, mas acredito que Rafael não seja o culpado por tudo isso. Tenho fortes razões para acreditar que Isabel está por trás de tudo. Ela está cheia de rancor e inveja, e acho que ela armou esse escândalo para te machucar. Ana, inicialmente chocada, começou a processar as palavras da mãe. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela ouvia Clara falar sobre suas observações e suspeitas. Clara pediu paciência a Ana, garantindo que ela iria procurar provas para expor a verdade. Enquanto isso, Isabel, sem saber das suspeitas de Clara, planejava um ato ainda mais terrível. Dominada pelo ódio, ela decidiu que a única maneira de acabar definitivamente com a irmã era eliminando ela. Uma noite, Isabel conseguiu obter veneno, e planejou colocá-lo no copo de Ana durante o jantar. Clara, sempre atenta, percebeu algo estranho nas atitudes de Isabel naquela noite. Ao ver Isabel mexendo nervosamente na cozinha, Clara se aproximou sem fazer barulho e espiou pela porta entreaberta. Isabel, sem perceber a presença da mãe, despejava o veneno em um dos copos. Clara, agindo rapidamente e com sangue frio, pensou em uma maneira de impedir a tragédia sem confrontar Isabel diretamente naquele momento. Quando a família se reuniu para o jantar, Clara, sem levantar suspeitas, trocou o copo de Ana pelo seu próprio, garantindo que ninguém mais além dela bebesse o conteúdo envenenado. Clara, mantendo a calma, fez um brinde e tomou um pequeno gole, suficiente para fingir que estava bebendo normalmente. Isabel, acreditando que seu plano estava funcionando, observava com uma expressão sombria. Após o jantar, Clara começou a sentir os efeitos do veneno, mas sua determinação de proteger Ana era mais forte. Ela chamou discretamente Ana e Felipe e contou sobre o veneno no copo, pedindo que a levassem imediatamente ao hospital. Enquanto Felipe corria para buscar ajuda, Clara revelou a Ana o plano de Isabel, mostrando o copo envenenado como prova. No hospital, Clara foi atendida rapidamente e conseguiu sobreviver graças à intervenção imediata. Enquanto Clara se recuperava, Ana, tomada por uma mistura de alívio e raiva, decidiu confrontar Isabel com a ajuda da polícia. Isabel, ao ver a polícia chegar, entrou em pânico. A pressão acumulada e a certeza de que seus planos haviam falhado a fizeram entrar em um estado de desespero. Durante o interrogatório, Isabel começou a falar coisas incoerentes, revelando seu ódio profundo por Ana e admitindo seus atos terríveis. A gravidade de suas ações e seu estado mental instável levaram os médicos a diagnosticar Isabel com um grave transtorno mental. Com o diagnóstico, Isabel foi internada em um hospital psiquiátrico, onde passaria o resto de sua vida. Clara, agora se recuperando, foi visitada por Ana e Rafael, que, após entenderem a verdade, começaram a reconstruir seu relacionamento. A família, apesar de marcada pelos eventos trágicos, encontrou força na verdade e no amor para seguir em frente. Isabel, em seu estado de delírio, recebia o tratamento necessário, enquanto Ana e Rafael trabalhavam para curar as feridas deixadas pelo passado, sob o olhar atento e amoroso de Clara e Felipe. A história de Ana e Isabel nos ensina várias lições importantes, podemos citar 6. 1. Perigos da inveja. A inveja pode corroer relacionamentos e levar a ações destrutivas que acabam prejudicando tanto a pessoa invejosa, quanto os outros ao seu redor. 2. Poder do perdão. A capacidade de perdoar, como demonstrado por Ana, é essencial para a cura e a reconciliação. 3. Importância da paciência e observação. Clara, com sua paciência e atenção aos detalhes, conseguiu descobrir a verdade e proteger sua família. 4. Consequências das ações. As ações têm consequências duradouras, e as escolhas feitas por Isabel acabaram levando à sua própria ruína. 5. Força do amor familiar. O amor e o apoio da família são fundamentais para superar crises e conflitos. 6. Necessidade de buscar ajuda.
problemas mentais, como os de Isabel, necessitam de atenção e tratamento adequados. Bom, fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. Você sabe quais outras lições aprendemos com essa história? Coloque nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!